Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos falar agora da política de gestão de riscos. Então, para você entender, inicialmente essa política ela define um conjunto de princípios e diretrizes para fazer essa gestão de risco corporativo da empresa. Então, essas diretrizes, elas foram estabelecidas com o objetivo de assegurar que sejam formalmente gerenciados esses potenciais de impacto adverso, que venham a influenciar a execução dos objetivos da empresa. O objetivo dessa política, pessoal, nada mais é do que estabelecer diretrizes que vão regulamentar a gestão baseada em riscos suficientes para propiciar à empresa X a capacidade de cumprir com sua missão, bem como com seus objetivos estratégicos, sem violar o perfil de risco do planejamento estratégico da empresa. Quais são os pressupostos? É manter a estrutura apropriada de governança de risco, é estabelecer critérios e parâmetros para identificar e avaliar, monitorar e controlar os riscos relevantes da entidade, porque ninguém está a salvo dos riscos. Divulgar e conscientizar os funcionários quanto aos riscos relacionados aos seus planos de benefício. Disseminar essa cultura de gestão baseada em riscos, especificando o perfil de risco adotado, introduzindo sempre uma linguagem comum para o assunto riscos em todos os níveis da organização. Temos também que garantir que esse processo e os procedimentos que estão relacionados ao gerenciamento de risco da empresa, eles atendam aos requerimentos regulatórios vigentes, bem como as melhores práticas internacionais. O alcance dessa política é para todos os colaboradores da empresa. Existe, professora, a necessidade de uma atualização constante para que a gente não perca nesse desuso das atribuições? Com certeza, existe necessidade sim. Por quê? Porque a desatualização é um grande problema, principalmente nas empresas familiares, que por poucas vezes eles veem a necessidade, eles sentem a necessidade de agregar valor externo. Eles sempre trazem com eles a ideia de que sempre fizeram daquela forma e sempre deu certo, deixando assim de atualizar os seus conceitos, analisar o que os seus concorrentes estão fazendo para que seja estudado. E assim acontece também com a política de gestão de riscos corporativos. Deve ser revisada sempre que se fizer necessário e nunca deixe exceder o período máximo de 12 meses, tá certo? Não deixe passar esse período. 12 meses é o prazo máximo para refazer essa análise. A formulação de propostas de alteração dessa política é da competência do Comitê de Gestão de Riscos e vai ser encaminhada para aprovação do alçada competente pela gerência coordenadora desse comitê. Existem riscos, professora, em quais áreas de trabalho? Todas, seja nas empresas, sejam com os empregados, seja com escritórios ou consultórios. Então, a gente precisa saber como tratar esses riscos. Eu preciso saber como evitar. Eu preciso saber como eliminar, como reduzir o risco. Existe sim, não adianta fazer de conta que ele não existe. Não adianta fazer de conta que não vai acontecer. Eu tenho que, empresa, eu tenho que aceitar que esse risco existe. Eu tenho que compartilhar a ideia de que esse risco existe. E assim eu tenho que estudar essa análise do risco. Para quê? Para eu não cair nas armadilhas, tá certo? Então, se eu sempre estiver atuando no estudo e na prevenção, vai estar a minha empresa correndo tranquilamente. Então, tenha atenção também para saber lidar com os prazos desses riscos. Por quê? Eu tenho prazos de médio e longo prazo e eu tenho de curto prazo. Precisa ser feita a análise desses três prazos, né? Porque a gente junta o médio com o grande e deixa o curto prazo, que é aquele mais urgente. É aquela continuidade, então a repetição da vulnerabilidade. Eu preciso transformar o curto prazo em médio. Para quê? Para eu ter mais tempo de analisar, de estudar e de buscar uma solução.
Professora, existe um risco imediato? Infelizmente existe. Quando essa avaliação for realizada e indicar esse risco estratégico, orçamentário ou de imagem, que for classificado como um risco alto ou extremo, em caso de risco negativo, quando essa continuidade ou repetição dessas vulnerabilidades tiver o potencial de transformar em risco alto ou extremo. Então, esses níveis de riscos, que são alguns, a gente tem que entender alguns pontos importantes. Quais pontos, professoras? Professora, só tô eu aqui, né, pessoal? Vamos lá. O risco extremo, né? Porque o assunto é tão sério que a gente... Ai, meu Deus. E aí, esse risco extremo, o que ele vai causar na minha empresa? Ele pode vir a causar um impacto irreversível. Ou seja, eu não consigo voltar atrás. Que risco, que impacto é esse? Por exemplo, tiver a imagem da minha empresa em relação à sonegação, ato ilícito, dificilmente eu consigo voltar atrás, certo? De alto risco, são aqueles impactos de reversão muito difícil. Ou seja, eu consigo reverter, mas é muito difícil eu fazer essa reversão. Por isso que você tem que ficar sempre atento aos riscos e principalmente ao impacto. O de médio risco é aquele mais, menos severo, o impacto é significativo, mas ele nem é irreversível, nem é tão difícil, mas o impacto vai ser significativo. O de baixo risco é aquele impacto mais, a gente pode chamar de tranquilo, são os impactos pequenos, e ele tem um objetivo mais relacionado ao atendimento de meta, padrão, capacidade de entrega de produto, serviços à parte interessada, ou seja, perder prazo, o produto não chegar no momento adequado. E, por fim, o risco muito baixo, que são aqueles impactos mínimos em relação ao atendimento de meta, padrão, a capacidade de entrega de um produto, serviço à parte interessada. Então, feito esse ciclo de gestão baseada nos riscos, você consegue identificar o risco, primeiramente tem que identificar a existência desse risco e conseguir estudar, analisar para que ele não ocorra. Por quê? Porque dependendo do risco, como a gente viu, o impacto dele pode ser muito grave para a sua empresa, para a sua imagem como empresário, para o seu escritório ou para o seu consultório, para a sua pequena empresa, para o seu local de trabalho. Então, tem que ficar sempre atento e fazendo a análise. Tranquilo, pessoal? Muita informação, mas a gente fica por aqui e a aula que vem a gente trabalha um novo tema, tá ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.